estamos em guerra. Diga, estamos em guerra. Olha só que imagem legal. Aqui não tem. Estamos em guerra. Meu Deus, quando você olha para isso aí, você entende o que é uma guerra, não entende? Está bem ilustrado, o que vocês acham? Então diga, estamos em guerra. Amém? Quem é que guerreia esta guerra? Falo da guerra espiritual, é óbvio. Amém? Então, quem é que guerreia esta guerra? Diga, sou eu. Sou eu. Diga, esta guerra não é do Senhor. Diga, é minha. É minha. Amém? Yes, é isso, é desse jeito, é nessa posição que você pode ouvir a palavra do Senhor. Você está pronto, apto a ouvir a palavra de Deus. E quem fala de guerra espiritual, quem é? Só Jesus revelou o mundo espiritual das trevas, não é assim? No Antigo Testamento se falou, e Cristo veio o quê? Como almirante do exército, príncipe do exército do Senhor, amém? Para essa batalha. E onde é que ele venceu a batalha espiritual? Contra o maligno, contra toda a interferência das trevas sobre a terra. Aonde Jesus venceu? Ele não vai vencer. Diga, Jesus não vai vencer. Diga, ele já venceu. Você nele é mais que vencedor. É palavra para aquele que crê nas Escrituras, que tem um elo de ligação com o Senhor da palavra, o verbo vivo que se fez carne na terra, aleluia, Cristo Jesus. Então, se temos e somos dele, é óbvio que esta palavra tem poder. Amém? E aquele que exerce pela fé o poder da palavra, prova a libertação, as curas, a unção, o poder, tem portas abertas, a dificuldade vem, mas ele transpõe, ele tem estratégias, o seu olhar está sempre sendo guiado pelo Espírito Santo. A igreja do Senhor veio aqui adorá-lo neste dia. Amém. Amém. Toda a força, toda a força. Aleluia. Então Cristo já venceu o inimigo que é Satanás. Se você ama a palavra de Deus e lê as Escrituras, você vai ver que ele esmagou a cabeça da serpente, como Deus havia dito lá no livro do Gênesis ainda, lá no livro dos princípios, e Jesus veio e venceu, tomou a chave do inferno, não é assim? Quebrou as prisões, amassou ali, destruiu, pisou na cabeça da serpente, o despojou, né? Arrancou dele. Amém? Toda a autoridade, tudo aquilo, Cristo venceu na cruz do Calvário. Por isso eu sou vencedora, a esperança na minha vida. E quando eu o adoro, uau, estou adorando o Rei do Universo, aquele que vive, aquele que é presente, aleluia! Ele é o motivo do louvor, de estarmos aqui, de amarmos uns aos outros, entendeu? De ter uma amizade sincera, de poder confiar uns nos outros, aleluia. Cristo Jesus é a base, é a rocha pela qual fomos plantados, aleluia. Amém, igreja do Senhor. Amém. Então Cristo venceu. Então que guerra é essa que eu tenho que lutar aqui? Ele fez a parte dele e nele sou vencedor. Nele eu resisto o diabo. Nele eu tomo da palavra e mando Satanás se retirar da minha casa, do meu casamento. Entende? Não tocar na minha saúde, é bem isso. E eu faço o quê? Aqui sou eu, a voz. Não é Deus tira, Deus faz. Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Senhor, não permita isso, né? Aqui nesse tormento, tira. Deus olha e fala assim, espera lá, não entendeu nada ainda?
Ele te pôs na terra como mensageiro dele. E você é Josué, aquele que vai marchar e vai falar para o poceiro e para o diabo e para as muralhas: sai do meu caminho pelo poder do nome de Jesus. E ele tem que sair. Ele não resiste, porque ele entende hierarquia. Ele sabe o que é hierarquia e que não existe outro maior do que o Senhor. É importante que você saiba disso também. Amém? Então, quem luta a guerra aqui nesse mundo? Eu e você e eu. Igreja do Deus vivo, ok? Se você não faz parte do corpo da igreja, não se arrisque a lutar, certo? Não vai chegar diante do diabo querendo mandar ele sair, que não vai dar certo não, entendeu? Porque ele é o príncipe das trevas e ele governa. E Jesus disse: o mundo jaz no maligno, já está morto debaixo das garras de Satanás. Entende bem? Por causa do pecado. Então, temos que conhecer as Escrituras. A nossa grande questão de vivermos como meninos em meio a uma guerra, nós seremos feridos. A verdade é essa: para sermos feridos, queridos, não é só estar debaixo, escondido da cruz ou de Jesus, não, porque eu sou esse soldado, sou eu que estou na frente dessa batalha, entendeu? Ele me comissionou, ele me convocou a estar na frente desta guerra, e dentro da minha casa ele me deu autoridade. Entende bem? No trabalho, em todas as questões da vida, a própria vida, ele me deu autoridade para fazer dela aquilo que eu quiser. O diabo não tira a nossa vida, ele não tem este poder, mas ele vai tentar, que é a tentação, me influenciar para que eu fique o mais longe de Deus possível. Se ele conseguir que estas muralhas me impeçam de estar diante do Deus o qual eu pertenço, não tem vitória. Mas se eu me posiciono e lanço essas muralhas por terra abaixo, e luto, e tomo da autoridade do nome de Jesus Cristo nesta terra, eu serei mais que vitorioso. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! Pode aplaudir. Efésios 6, o apóstolo Paulo fala desta guerra. Ninguém, nada menos do que apóstolo Paulo, imagina. Um dos maiorais, né? Um dos grandes heróis da fé. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, as Escrituras. Um dos homens mais inteligentes, estudiosos da letra, da Torá, da lei de Deus. Um doutor na palavra, nada menos do que ele, se converte a Cristo, aleluia, tem um encontro pessoal com Jesus. Espero que você já tenha tido esse encontro pessoal com Jesus. Como igreja, as ferramentas são aplicadas para que você tenha, e você já passou por um encontro. Se ainda não entendeu nada, volte ao encontro. Passe novamente pelo encontro. Porque não dá para conhecer a verdade e não provar dela. Não é conhecimento, é vida, é experiência com Cristo. Amém, queridos? Tem alguém aqui? Amém? Amém. Então veja bem, apóstolo Paulo diz, se ele não é confiável, imagine. Se você é tão incrédulo que não pode crer no que a palavra diz, e o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Poder, diga poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar
firmes contra as astutas ciladas do diabo. Apóstolo Paulo falando do diabo. E que ele é astuto. Você ouve? Você tem entendimento da letra? Estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele diz o que? Ele é um traidor. E ele vai elaborar ciladas. Ele vai armar as armadilhas debaixo dos teus pés. Então sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Vou repetir: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, contra as astutas ciladas do diabo. Entende bem? Cilada é aquela que você cai, nem viu, não deu tempo, pereceu, perdeu, morreu. Entendeu bem? É o que Paulo está dizendo, mostrando os teores desta guerra. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é humano, não é humano, humanamente não saia para a guerra. Não é contra carne e sangue, mas sim contra os, o que está escrito, igreja? Quero todo mundo aqui decretando, falando, lendo a palavra, mas sim contra deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A questão está em fazer tudo que a palavra nos ensina. Aí sim, ficareis como firmes. Diga: firmes. Não seremos abalados em circunstância alguma. Quantos creem nesta palavra? Diga amém. Mas há os que negam que exista uma luta, uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Espírito de incredulidade. É demônio, para que você não creia. Se você continuar descrente e se apoiando nessa mentira do diabo para a sua vida, você perecerá. Ouça bem, a guerra espiritual, segundo Paulo, é uma realidade. Só estou pegando o texto de Paulo. É uma realidade, ok? Diga para quem está do teu lado: é uma guerra espiritual entre o bem e o mal. Você já passou pelo encontro na Universidade da Vida, você viu que existem apenas 2 reinos, não é verdade? Não vou entrar aqui nesse mérito. É só para você rever o poder que a palavra tem e existe. É uma realidade a guerra, diga: é uma realidade. As Escrituras dizem sim, existe uma guerra espiritual contra Satanás, que é o príncipe das trevas. Jesus já fez a parte dele, por isso comecei já pelo fim, para que você entenda. Não é uma guerra, ele não te chamou para guerrear para ser derrotado. Pelo contrário, nele você já é vitorioso. Mas exerça, cumpra tudo e ficarás então seguro. Diga: ficarei seguro. Amém. Vigia aí, não dá lugar para o diabo. 1 João 5, diz assim, verso 19. Sabemos que somos de Deus. Vamos ler juntos? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder. Vamos de novo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Todos os que são do Senhor e nasceram de novo. Aleluia! Vocês estão, como é que vocês estão? Animados?
Vigiem, por favor, não se distraiam. Tá bom? Agora não sei mais onde eu estava. Que somos de Deus, o povo do Senhor, lavado pelo sangue, que nasceu de novo. Aleluia! Aleluia! Amém? Tem vida eterna, é filho de Deus. Então este é o povo e diz, sabemos que somos de Deus. Diga, eu sei que sou de Deus. Mas o restante que não está dentro desse plano divino, pertence a quem? Diga, ao maligno. Amém? Nascemos no pecado, já com a identidade descaracterizada como filha do diabo. Entende? Filhos da desobediência. É isso aí. Percebe? Essa marca do inferno, do diabo na nossa vida por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus é uma nova geração, um novo povo, aleluia. Entende bem? Só não descobriu ainda o poder que Deus lhe entregou. Não é verdade? Não exerce, é preguiçoso, tem uma mentalidade no mundo. Entenda bem, por isso que é sempre tocado, está sempre sendo derrotado, abatido e desanimado. Mas a hora que entende quem é para o Senhor, não tem idade. Você já viu uma criança expulsar demônio? Ela expulsa sim. Ela entende, ela não duvida, ela crê no poder de Deus. Aleluia, aleluia. Adolescente, se é jovem, não importa, acabou de chegar na igreja, se passar pelo novo nascimento, yes, tem plena autoridade para falar. Inferno, cai agora por terra na minha vida. Olha aqui, espírito de morte, de lascívia. Você que vem para me devorar, para me destruir. Não precisa nem saber o nome, mas olha de frente. Olha de frente do inimigo. E na oração, a hora que você se posiciona e fala, é com você que eu estou falando, você vai ver que ele vai se apresentar. Mas não fica com medo não, porque ele não vem, ele não tem permissão para vir na sua forma original, certo? Homem nenhum, né? Só os satanistas que buscam esta visão, mas nós, sem dúvida, ele não pode se apresentar, entenda bem isso? Amém? Oi, vocês estão por aí? Amém. Na religião você não pode falar do diabo, então a gente nunca falou do diabo. E nem do inferno, como se ele não existisse. Por isso nós passamos tanta miséria nesse mundo e nessa vida, não é verdade? A religião, um dos espíritos principais que atua é o espírito da miséria. Por isso o Brasil e os países, deixa para lá. Entenda bem? Diga, não tenho parte com a miséria. Amém? Entenderam bem isso? Vamos discernir espiritualmente todas as coisas, amém? Não vamos viver no plano natural. Quantos estão dispostos a isso? Diga amém. Amém. Yes. Então, queridos, já que somos do Senhor, nós corremos 2 perigos. Diga para quem está do teu lado, 2 perigos. Você quer saber qual é? Qual é o primeiro perigo que muitas vezes incorremos? Veja bem. Primeiro, é subestimar o nosso inimigo. Entendeu? A verdade é uma só. Não subestime o seu inimigo. O seu também é o mesmo que o meu. Entendam bem? Então a igreja, não subestime o nosso inimigo. Não podemos guerrear sem saber contra quem nós estamos lutando. Diga, não posso guerrear. A palavra tem poder. Quando você fala pela fé e declara, ela começa já a agir no nosso meio. Por isso, não estamos aqui só para você repetir. Entende bem? Não é bem uma escola. Mas a palavra, ela tem poder de vida. À medida que você crê nela e fala, ela já começa a agir. Entendeu bem, queridos? Amém? Então, voltando. Diga, não posso guerrear. Sem saber contra quem estou lutando. Amém? Amém? Essa guerra
não tem tréguas. Ouça bem isso. Não há trégua com o diabo e todas as suas hostes. Não há trégua, não há descanso. Entende? Você não pode pegar a bandeirinha branca e falar, ai, dá um tempo aí, que eu não estou aguentando mais. Não tem isso não, viu? Levantou a mãozinha, já foi pego, já foi para a cucuia. Nossa, que palavra, de onde veio isso? Diga, é uma luta sem trégua contra o diabo e as hostes e suas hostes, ok? Amém? Então, subestimar é se tornar, quer dizer, subestimar, fazer de conta que não existe, entendeu? É isso, você está subestimando o teu inimigo. Não, não é bem assim, não existe não. Não é sempre que ele ataca. Sabe assim, 1000 pensamentos, né, falácias do diabo mesmo que ele lança e você acredita. Então subestimar é se tornar fragilizado, porque o inimigo não para, ele não dá descanso. Entende bem? E é onde você corre o risco de ser atingido. Então não podemos subestimar o nosso inimigo. Amém? Amém? Satanás não é um mito. Satanás é uma pessoa. Amém? É um anjo caído. É Lúcifer que na queda se tornou em trevas. Ok? É um querubim que caiu. É um anjo caído. Ele não é um Deus, ele é um anjo caído. Então eu preciso saber contra quem estou lutando. Ok? Ele não é um mito, ele não é uma história, uma historinha. Ele existe e está vivo e ativo na terra. Foi dada autoridade para ele por causa do pecado. O pecado foi a base legal que o homem abriu a porta para o diabo poder entrar e exercer a autoridade. Entendem bem isso? Diga para quem está do teu lado, está claro para você? Amém? Faz assim, yes. Paulo afirma em 2 Coríntios 2:11, vamos ler a palavra do Senhor. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, diz Paulo, pois não ignoramos as suas intenções. Não, diga comigo, não ignoramos as suas intenções. Amém? Então diga, não podemos subestimar o inimigo. E o segundo perigo, não podemos o quê? Superestimar. Diga, superestimar o inimigo. Amém? O que seria superestimar? Valorizar, dar a ele o valor que ele não possui. Entendeu bem? Tem pessoas que falam mais do diabo do que do próprio Senhor. Falam mais da desgraça. Tem pessoas que amam desgraça. Eu me questionaria, onde está o meu Senhor? Mas tem pessoas que amam, são atraídas pela má notícia, pela desgraça. E quando recebem uma sentença de morte, pronto, já morreu. Ouça bem, é poder do Espírito Santo aqui, abrindo a mente e o teu coração, para que você não seja enredado, perceba, e nem atingido, nem afligido, ou derrotado pelo diabo na tua vida. Então, superestimar é dar o valor que ele não possui. Mas quando você exalta a desgraça, não é assim? Olha lá na empresa, não sei quantos são mandados embora. O que você está fazendo? Abrindo a porta para ser o próximo. Entendeu bem? Você está olhando a desgraça, é aquilo. Percebe? Ai, vai ruir, você vê o mau tempo, nossa, vai acontecer isso, vai acontecer. Você já é um vidente do diabo, a tua boca, não é assim? Você é vidente das trevas, para trazer tanta desgraça ao teu redor, para não crer em mais nada, não é verdade? Onde está a fé, onde está a palavra, onde está o poder do Espírito Santo na tua vida? O que é isso? O que é isso?
Entenda bem. Eu estive num terremoto, onde foi o epicentro de um terremoto. Entendeu? E eu estava escrevendo lá o livro, estava sozinha, no 9º andar do prédio, e de repente, aquilo lá começou a tremer, deu aquele drum, e eu olhei na tele, aliás, no prédio mesmo, eu praticamente, mas não entendi que era um terremoto. Mas quando liguei a televisão, estava lá, o epicentro lá em Santos, quando teve, e não sei o que lá, no mar lá que aconteceu e gerou e trouxe vários abalos, e não sei o que, blá, 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 blá. Eu estava exatamente naquele local, naquele dia. E eu, tranquila. Pelo menos aquele prédio, não aconteceu nada. Veja bem, entenda. Veja bem o que é ser filho de Deus. Veja bem o que é esse Deus que governa céus e terra. Por mais que o inimigo venha com a má notícia, venha atuar ou venha pelo teu caminho, o Senhor te guarda. É uma proteção, isso sim, é uma proteção com fogo. Entende bem? Então, numa guerra espiritual, você está mais que protegido pelo poder do sangue. Se você tem vida com Deus, se você pertence a Ele, aleluia! Não fecha a boca, creia e determine, manda embora, e você vai ver um milagre. Entende bem? Na verdade era o diabo que estava ali impedindo toda a história. Então preste atenção e discirna as coisas espiritualmente. Amém? Quantos querem ter seus olhos abertos? Diga amém. E superestimar o inimigo dá o valor que ele não tem, ok? É também o quê? Já que ele é tão poderoso, você tem medo dele. Então não fala o nome, como se ele não existisse e não pudesse te atingir. Já está paralisado. E ele está lançando o espírito do medo, vem dele. Entendeu? Ele é o autor, ele é quem lança o espírito do medo. Entende bem? Entende, igreja? Hein, jovens? Nada de medo. Medo do diabo nunca. Amém? Uma fé viva no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, 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 amém. Então, superestimar é ficar com medo dele. Entende? Achando que ele é, claro que ele é poderoso, mas maior do que ele. Não tem ninguém. Que o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro, não há outro. Creia, creia e exerça. Exerça a fé. A Bíblia não fala para termos medo do diabo. Vejam bem, apóstolo Paulo. Agora vamos ver o livro aqui de Tiago, capítulo 4. O que Tiago fala, o que Tiago ali, o irmão de Jesus, está falando aqui. Ele diz, portanto, submetam-se a Deus. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. Você pode erguer tua mão direita? Vamos ler isso aqui agora bem alto? Então vamos lá. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Está resolvido. Não pede para você ter medo, é para resistir. Mas antes está o segredo. Sujeitai-vos, submetam-se a Deus. Submetam-se à palavra. E Ele te pôs à frente dessa guerra. Então, você vai guerrear. Entendeu bem? Entendeu? Ele vai te assombrar. Que é a tentação, tentando te colocar um medo porque você tem valorizado a desgraça, a ameaça dos nossos dias. Então, se arrependa diante de Deus, dizendo, Senhor, eu dei o valor a quem não merecia, me perdoa. Eu quero declarar que não há outro Deus além de Ti na minha vida.
Entendeu? A última palavra cancela a anterior. A tua oração não vai ser mais a mesma. A palavra que está saindo da tua boca vai quebrar todo o poder das palavras de maldição no teu caminho. Entendeu bem? E não sou eu que vou expulsar teus demônios, não. É você mesmo que abre a porta para eles entrarem. Então você mesmo vai mandar um por um embora dessa casa que pertence ao Senhor. Você vai expulsar, você vai declarar. Entende? Espírito do medo, não tenho parte contigo, fora agora. Deixa pensamento, deixa sentimento. Sai agora da minha vida, aleluia. Sai agora da vida dos meus filhos. Mas os filhos têm que concordar. Entenda bem, entenda. Porque o diabo pode sair, depois ele volta, porque tem base legal. Então, queridos, submetam-se a Deus, aleluia. E então resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. A grande questão não está na presença do diabo. Alguém pode impedir o diabo de estar presente? Hã? Ele vem, você expulsa. E resistir, expulsar uma vez, duas, três, quantas forem necessárias, até que ele não volte mais. Eu te aconselho a expulsar, resistir, expulsar, e logo em seguida dizer, não volta mais. Ok? Isso é guerra espiritual. E se eu estou de pé em 30 e tantos anos, é porque, e nunca deixei de fazer guerra espiritual, porque será? Então existe, a autoridade vem no exercício da fé e da palavra. Entendam bem, se você não exercita, você não vai ter um reconhecimento espiritual de autoridade, mas se você como pai, mãe, servos do Senhor, entende? Como líderes, pastores, todos nós exercendo a fé em Cristo Jesus, essa autoridade é conhecida. Lembra que Pedro passava, a sombra ia curando, não é assim? Jesus chegou lá no Gadareno, ai, o que está fazendo aqui? Não quero parte. Então você passa, você vai ver manifestação, você vai ver o diabo tendo que recuar, ele não é ignorante para vir te afrontar, porque ele te reconhece, porque a autoridade foi dada no Senhor, na sua vida. Meu Deus, isso é grandioso demais. O importante não é ser conhecido ou reconhecido no meio de uma sociedade, mas ser conhecido e reconhecido diante da região celestial em Cristo Jesus. Porque ali você não se esconde, ali você está cara a cara com o poder das trevas e também com o reino dos céus. Aleluia. Diga aleluia, aleluia. Esse é o teu lugar, esse é o nosso lugar. Quantos dizem amém? Dê um forte aplauso ao Senhor. Diga, não posso recuar. Vou recuar por que questão da minha vida? Se eu não tenho força, Ele me dá. Se eu não tenho sabedoria, Ele me dá. Eu peço, mas eu tenho que pedir. Por que você quer? Jesus perguntou para Bartimeu. O que você quer que eu te faça? O cego de Natal, o que quer que eu te faça? Ué, o que o cego... Eu quero ver, Senhor, voltar a ver. Eu quero ver. E aí, então, recebe o que você pediu. Mas tem que pedir, você tem que vir até Jesus. Não é Ele que vem até você, é você que vai até Ele. Entendeu? Ele está no seu trono, à direita do Pai. Ele é o general dos generais, Ele é o rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, não é teu empregado. Entendeu? Bem, você não tem tempo para ir até Ele, que pena, que pena. As brechas não são fechadas. Você não pode receber aquilo que você não pede, aquilo que você não crê. Então na batalha você está sozinho, entendeu? Bem, mas se você se erguer no nome de Jesus, você vai ver que ali a vitória é do Senhor na tua vida.
Lembra de Josué, ele estava lá com a espada. Eu sou aquele que guerreia contra o diabo. Entendeu bem? Era o Antigo Testamento, ele ainda não havia vindo, nem pisado, nem esmagado a cabeça da serpente. E ele estava ali com a espada, mas ele disse: Josué e o seu povo, os guerreiros, os soldados armados, os sacerdotes, vão marchar, vocês vão rodear e vocês vão fazer a sua parte. E na hora que gritar, uma muralha daquela jamais cairia por causa do grito. Não estava no grito, mas na obediência de um povo que sabe ouvir a voz e reconhece a presença do Senhor na sua vida. Enquanto o Senhor não tiver esse reconhecimento ali dentro da tua casa, no teu relacionamento matrimonial, como pai, como mãe, acorda quem está do teu lado, está debaixo de um sono espiritual. O diabo não quer que vocês ouçam nem aprendam, mas eu creio que chegou o tempo de Deus para aqueles que querem sair da condição que estão. Aleluia, aleluia. Jovens aqui com a autoridade de Josué, ouçam bem, aleluia, aleluia, aleluia. Eu fui a primeira pessoa que aceitou Jesus da minha casa e toda uma gerações e gerações. E eu fui a primeira. O diabo acho que fez fraquinho. Mas a força do Senhor na minha vida, ganhei toda a minha casa, a casa da minha família, a família do meu marido, a vizinhança. Fui ganhando por onde ia, até que a igreja nasceu, até que tudo foi acontecendo. Uma mulher fraquinha, que não tinha nada, entendeu bem? Entendeu bem, mas tinha Cristo no coração e o poder do Espírito Santo. Não precisava de mais nada. Não precisava de mais ninguém. Não precisamos de mais ninguém. Você tem tudo o que você precisa para ter uma vida vitoriosa, para que a paz governe os seus dias, sua casa, os seus relacionamentos. Aleluia, aleluia. É coração, é fé. Fé genuína, é novo nascimento. Quando eu nasço de novo, eu olho para trás, é tanto lixo que eu não tenho mais parte. Eu não vivo a vida que vivia. E a cada ano que passa, mais você se distancia do pecado e se aproxima mais de Deus. Entende bem? É onde você vai ajudar aqueles que você ama. Eles vão parar para ouvir o que você tem para dizer. Essa autoridade vem do nome de Jesus. Agora, se acha que o diabo não vai te reconhecer, não vai saber quem você é? Quantas vezes nas madrugadas ele se apresentou? Em algumas partes eu visualizei visão espiritual. Não faço essa coisa de encarnar, essas coisas, só Jesus. Mas na visão espiritual, face a face. Entenda bem? Entenda? Nenhum tipo de medo. O Senhor não traz. Ele não, se você está no Senhor, acabou, não tem medo. Então, na visão, entendeu? Eu olhei, vi, falei, está amarrado, não tem poder, não estou nem aí para você, sai daqui agora. E continuei fazendo lá o estudo que eu estava fazendo e não me preocupei com mais nada. Então chega um ponto na tua vida que ele não interfere mais no seu caminho. E quando ele não interfere no seu caminho, eu vou te dizer, há um reconhecimento no reino do Espírito. E ele sabe exatamente quem é quem. Está na hora de você restituir a autoridade hoje, daquela autoridade que o Senhor Jesus te deu por ser um homem de frente, uma mulher de frente, aquele que guerreia a guerra, que é do Senhor, porque somos filhos dele, entende? Amém? Está na hora, quantos querem resgatar esse nível de autoridade na sua vida? Amém? Amém, mas você vai olhar para as coisas e pedir discernimento para o Espírito Santo.
E Ele vai te dando o discernimento necessário. A criança chora até um determinado momento, mas quando aquele choro extrapola, está além do plano natural, é impossível você não discernir espiritualmente. É impossível. Então nós precisamos nos tornar pessoas espirituais, servos e filhos de Deus, não importa a tua idade. Espiritualmente você tem uma autoridade no nome de Jesus. Então está na hora de sermos espirituais e deixar as coisas da carne, porque elas já têm um lugar preparado para elas. Do pó viemos, ao pó nós vamos voltar. Não vai sobrar nada, vai virar pó de novo. Entendeu bem? Entendeu bem? A alma e o espírito, a alma é a tua personalidade. Foi por ela que Cristo morreu naquela cruz, para te trazer salvação e vida eterna, porque Ele te ama e te fez do jeitinho que fez e não tem mais ninguém igual. Aleluia! Quanto ao Espírito, Ele deu, Ele soprou e vai voltar para Ele. Foi Ele que deu e para Ele vai voltar. Então, carne, emoção, as coisas da carne e do sangue não tem saída, precisa morrer, precisa ser crucificado. Não presta para mais nada. Ok? Amém. Deu para entender? Então vamos crescer como pessoas, filhos de Deus que somos. Vamos dar um forte aplauso a Ele, aleluia. Diga, o nosso foco é Jesus. Amém? Mas não podemos superestimar quem o diabo. Entendeu bem? Efésios 6:12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Não entra nessa que não dá certo. Em meio à luta, não é verdade? Às vezes nós chegamos à seguinte conclusão, qual seria? É tal pessoa, é tal situação, meu problema é aquela pessoa, meu problema é aquela circunstância, aquela enfermidade, meu problema é dar valor aonde não existe. Amém? Perdão. Paulo deixa claro, temos que ter um foco real no problema e também um foco real do inimigo. Temos que discernir, ok? Nosso inimigo é um só e é o diabo. Você pode dizer isso? O meu inimigo é um só, é o diabo. É contra ele a nossa guerra. Amém? Porque não discernimos a guerra é que machucamos uns aos outros. E por eles também nós somos machucados. Estamos na guerra da carne. E ela não tem fim, a não ser levar para o abismo, lá para o lago do fogo e do enxofre. Essa guerra não entra nela. Entra na espiritual, amém? O que quando atiramos em todo mundo e também somos feridos por todo mundo, na verdade, o que nós estamos fazendo? Fazendo do inimigo nosso aliado, porque damos tanta importância para ele, não é? E aqueles que deveriam ser os nossos aliados, nossa casa, nossa família, os discípulos, a igreja, nós fazemos o quê? Fazemos deles o nosso inimigo. Nos aliamos ao diabo e fazemos de tudo o que Deus nos deu, o nosso próprio inimigo. Diga, não podemos mais errar. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Literalmente, Paulo fala aqui citando o diabo como nosso inimigo. Amém? Amém e amém. E aqui já estamos caminhando para o fim. Preste atenção, o apóstolo Paulo, quando ele foi preso ali, ele tem aqui em Atos 26, a defesa de Paulo, diante do rei Agripa, o rei judeu, que veio até onde ele estava, e então ali eles não viam pecado algum no sentido de ter que levar Paulo à morte. E então, ali o próprio rei diz, eu quero ouvir a defesa desse Paulo, que eu já ouvi falar quem ele é.
E então Paulo ali se apresenta e fala do que ele falou. Ele se defendeu: olha, eu não sou culpado, eles estão me perseguindo injustamente, sabe, eles estão contra mim, mas eu não fiz nada. Eu não falo absolutamente nada disso, era a defesa dele, mas ele fala de Cristo. Ele vem e apresenta Cristo pelo qual ele foi conquistado. Entendeu bem? Tem alguém sofrendo, passando necessidade, debaixo das trevas, debaixo da opressão do inferno. Então, e você, muitas vezes o nosso testemunho, ele não serve para muita coisa. Essa é a grande verdade, porque ninguém segue porque você testemunhou que as coisas foram maravilhosas na sua vida. Não é verdade? Ele vai olhar e falar assim: quer saber? Ele quer saber na vida dele. Para saber da vida dele, ele tem que conhecer Cristo. Então, quando você for falar, não perde tempo, já fala de Cristo. É o que Paulo faz, ouça bem, rapidinho aqui comigo. Atos 26, vamos lá, verso 15. Então perguntei, Paulo falando a respeito de Jesus quando ele se encontrou. Só peguei esse texto já meio na metade. Então, Paulo dizendo, então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que ainda lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O nosso problema é tentar nos justificarmos diante da circunstância, dos homens, da acusação, da não aceitação e por aí vai. Mas Paulo, ele confiava plenamente no Senhor. Então ele aproveitou o momento pelo qual ele foi escolhido e separado. E então falou de quem é Jesus. Que ele só estava ali por causa de uma missão, de um chamado e de uma eleição. É isso que nós fazemos no nosso dia a dia? Não, não, não é. Entenda bem? Então, porque somos mensageiros dele, nós levamos e apresentamos o nosso Senhor à frente de toda e qualquer questão. Você está diante do médico e ele diz o que para você? É melhor você começar a rezar. Por causa disso. Fala, não, doutor, eu estou aqui por um propósito, porque Jesus Cristo é o meu Deus, e Ele tem poder para me curar, se Ele quiser. Eu sei em quem tenho crido e a minha vida na mão de quem está. Quando se dá esse nível de testemunho, o milagre é uma realidade daquele que proclama. Paulo estava dizendo, se é para morrer eu morro, se é para pagar preço eu pago. E o rei fala, não há nada que o condene. Não há nada que o condene. É importante que ele seja levado pessoalmente ao imperador. E sabe por que ele esteve diante dos reis, dos governantes, e depois teve que se apresentar a César? Porque Jesus disse que eles iriam e estariam diante de reis, estaria diante das maiores autoridades, e eles testemunhariam aquilo que viram e provaram do seu Cristo. Então era um caminho proposto.
E Paulo sabia que ele agora faltava o imperador. E antes de ser ali condenado e morto, então o levaram pelo navio. Quando você lê lá, e Deus disse, não se preocupa Paulo, você vai ser salvo, os tripulantes, não se preocupe com nada, porque é do meu agrado que você esteja diante do imperador. Yes! Entendeu? Entendeu? Sabe como ele pega os filhos e coloca em lugares proeminentes? Quando sabe que esse filho testemunhará e falará do poder e de quem é Jesus. Você quer acabar com a bagunça do diabo na tua casa? Está na hora de ser essa pessoa. Está na hora de se colocar, entendeu? De estender bem os seus ombros e declarar o poder da palavra de Deus na sua própria vida. Aí está a tua vitória. Aí está a tua vitória. O diabo vai tirar a mão do teu desemprego. Ele vai ter que deixar essa barreira, esse grilhão vai ter que ser quebrado. Ele vai ter que sair do seu caminho. Entende? O desespero, tudo isso que acomete o pecador. Sem dúvida não é o que ele escolheu, nem o que ele tem para a tua vida. Respira bem fundo hoje, porque a força e o poder de Deus se aperfeiçoará na tua fraqueza. Posso ouvir um aleluia? E agora para encerrar. Vamos lá? Lucas 11, 21. Jesus falando. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ouça bem esta palavra. Verso 25, quando chega na velha morada, encontra a casa varrida e em ordem. Aleluia, aleluia, aleluia. Está varrida, sou de Jesus. Louvado seja, fui curado, a bênção chegou. Aleluia. Então, ele chega, a casa está varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. Lembram que eu disse que ele gosta de sujeira? Ele vai levar todo o lixo de volta. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Jesus fala do que aqui? Dessa guerra espiritual. Uma vez crente, para sempre crente, eu creio. Salvação, a segurança, mas daqueles que nasceram de novo. E aqueles que ainda não nasceram de novo estão 20 anos na igreja. E aqueles que ainda não nasceram de novo não têm transformação de vida. Não conhecem a Cristo. Entende bem? E ainda estão dentro da igreja falando do nome de Jesus para um montaréu de gente. Não atrai ninguém porque ninguém confia, porque sabe o estilo de vida daquela pessoa e como que Cristo habita nele, entende?
se ele leva uma vida de engano, de mentira, de falcatrua, entende? Tem um caráter duvidoso. Então é óbvio, queridos, entende bem, até o mundo sabe discernir, você não consegue discernir a própria vida. O que Jesus está falando aqui? É bom que você entenda bem que é a palavra da boca do nosso Senhor. Aleluia. Eu faço aqui a pergunta: quem é esse valente que Jesus está falando aqui? Está aí, quem é esse valente? A resposta, diga comigo, é Satanás. Jesus está denunciando o diabo, entende bem? O que é que esse inimigo tem? Diga, uma casa. Diga, uma casa. O que é que você tem também? Uma casa. Quem é que governa? Quem é que lidera? O que ele tem, diga, uma casa. É o que Jesus disse, que guarda a casa. Como está esse valente? Diga comigo, bem armado. E o que é que ele tem nesta casa? Diga, bens bem guardados. Tudo que está na casa pertence a ele. Entende? E ele é alguém bem armado. Então está tudo muito bem guardado para ele. O que são esses bens? Diga comigo, são todas as pessoas que ainda não nasceram de novo. Repitam comigo, são todas as pessoas que ainda não nasceram de novo. Estão nas mãos de quem? Do diabo. Porém, tem um mais valente. E quem é? Diga, é Jesus. E o que ele faz? Vence o valente, tira-lhe a armadura e divide os bens. Despoja o diabo de tudo. Resgata as pessoas que estavam nas mãos dele. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor. E você acha que o inimigo vai ficar de braços cruzados? Hein, queridos? E de mãos vazias olhando? Diga, ele resistirá. Na verdade, ele vai usar todo o seu arsenal contra os que nasceram de novo, contra a igreja de Cristo na face da terra. Então, temos uma guerra ou não para guerrear? Amém? Ele, diga para quem está do teu lado, ele não desiste jamais. Já está condenado ao lago do fogo e do enxofre. Mas até que esse dia chegue, ele continua lutando. E por que você está de braço cruzado? Por que você quer descansar? Por que você não leva em conta os sinais dos tempos? Por que você não quer pagar preço? Não quer entrar num jejum, se revestir da arma de guerra? Por que você recusa proclamar o nome do grande rei na sua vida, no seu caminho? Quais são essas armas do diabo contra a nossa vida? Ouça bem, igreja. Primeiro, ele furta, diga, rouba a palavra semeada no coração daquele que crê. Essa é uma das armas que ele atua. Você falar que o diabo não está aqui agora, ele está sentado do teu lado. Que ele não entra na igreja, ele entra, ele sabe todo o sermão. Ele conhece cada coração. Ele pode estar te olhando exatamente agora e vendo a fraqueza,
a tua falta de postura, o teu desdém com a palavra da verdade. Certamente, você será provado. Ele furta, rouba a palavra semeada. Mateus 13 diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado ali no seu coração. Agora pergunte a si mesma: por que será que existem tantas pessoas na igreja há tantos anos e ainda não são convertidas? Você conhece alguém? Milhares. Pessoas que estão na igreja há tantos anos e ainda não mudaram de vida. Por que será? Você nunca se perguntou? Satanás está roubando a semente, o poder da palavra que está sendo plantada no seu coração. Você está aí distraído, preocupado com muitas coisas e não está nem aí, para o poder da palavra viva. Entenda bem, mas ela está te curando, ela está quebrando as cadeias, ela está te aproximando de Deus nesta hora. Não troque o culto ao Senhor, não troque esse momento na presença dEle. Tem peso de eternidade, o dia de amanhã não cabe a você. Mas sem dúvida, depende desta mensagem no teu coração hoje, para que você possa viver uma vida bem-aventurada e feliz nessa terra. Aleluia. Ele rouba a palavra semeada no teu coração. Em cada momento do culto, é momento de batalha espiritual. Adoração. Muitos têm facilidade para adorar. E é real. Os que nascem de novo e entram diante do trono da glória do Senhor, o diabo faz o quê? Ele se afasta. Ele não suporta. Entende bem? Então, Deus habita no meio dos louvores. Então, o louvor é sagrado. É um momento sagrado. Se o teu coração não está nem aí, você chega depois de qualquer jeito e não está nem aí, você não entende o quanto você está perdendo esta guerra. Entendeu bem? Entendeu? Porque nessa guerra tem uma verdade: ou você ataca ou você se torna prisioneiro. A verdade é essa. Então, o que acontece aqui, queridos, no momento da adoração, mas quando você sai do trono da presença em adoração, você guerreia. As pessoas oram, adoram, falam, cantam, dançam, choram. Yes. E depois disso tudo, está diante do Senhor, legal. Mas a hora que você sai, você está aqui nessa terra, nesse mundo rodeado, e o diabo ao teu derredor, esperando só a hora certinha de te atacar. Se você não atacar primeiro e não for contra ele, entendeu? Hein? Entendeu? Diga, entendeu? Pergunta aí, entendeu? Vocês entenderam? Aqueles pensamentos, tudo mais vai ter que voltar, e você vai voltar lá para a tua vida medíocre, é verdade? Então você vai fazer isso mesmo? Então se prepara, porque ele vai erguer ciladas debaixo dos teus pés, para te pegar. Diga, é guerra. Diga, é guerra. É guerra. Amém? Amém? Amém. E como ele usa essas armas contra a sua vida? Em primeiro lugar, te distraindo. Distração, entretenimento. Né? Nós temos essa facilidade de buscar o relaxamento, entretenimento, a diversão. Então ele vai te distrair. Você está aqui sentado, não está nem ouvindo aquilo que está sendo ministrado, porque você está aí viajando, não é verdade? Está aí, eu oro muito para os que sentam muito atrás, porque eu sei que vocês têm toda uma igreja para se distrair, mas vocês têm o altar do Senhor que vocês têm que ficar focados. Se vocês sentam tão atrás assim, é porque vocês são homens e mulheres de foco, que não desviam o seu olhar, sabem lidar e focar em Cristo Jesus. Parabéns para todos vocês, amém? Mas a verdade é uma só. Como ele faz isso? Diga, distraindo-nos. Amém? O importante é que todos estejamos juntos.
focados. Entende? Então, ele quer nos distrair. O que quer dizer, escutamos, mas não entendemos nada. A palavra vai sendo tirada antes que brote vida no teu coração. E nesse exato momento, por onde anda a tua mente? Será que a concentração e o desejo ardente de chegar onde Deus tem para você te faz focar no nosso Senhor? Aleluia, parabéns. Mas na maioria, por onde anda a mente no momento da pregação? Vagando por aí. Essa é a grande verdade. Ou está lá no passado, ou está nas circunstâncias, ou está aí no seu vizinho, no seu irmão, nas coisas temporais. Segundo, por isso ele é capaz de ganhar essa guerra. Em segundo, ele coloca dúvidas no teu coração. Entende? No momento em que estamos ouvindo a palavra, o inimigo coloca dúvida. E ele fala com você como ele falou com Eva. Entendeu bem? Ele diz, não é bem assim. O que é mesmo que diz a palavra? Mas a Bíblia, ele vai te convencer de alguma maneira a te pegar. Se você concordar, porque não é algo que você queira ouvir, e você concordar com o inimigo, você está pego. Entende bem? Então a dúvida crescerá e te separará do Senhor. Assim como ele fez com Eva, como ele fez com o filho pródigo, não é verdade? Trazendo dúvida, e também a outra arma que é insatisfação. Diga, insatisfação. Amém? Diga, é a semente que precede a queda. Insatisfação vem antes para poder te derrubar. Insatisfação. Você sabe o que é isso? É o que aconteceu com Lúcifer. Ficou insatisfeito, porque ele queria ser adorado e a glória de Deus para ele. Ficou insatisfeito com o que recebia e quem era. Eva, mesma coisa. Se você comer, o diabo disse, vai ser assim, assim. Uau, a proposta é bem tentadora. Então, vai por lá, porque é uma proposta tentadora. Então, gera insatisfação no coração. E também o filho pródigo, tinha tudo na casa do pai, era herdeiro, querido, bem tratado, um pai rico, tinha direito a todas as regalias, e ele ficou insatisfeito, não quis mais ficar debaixo do pai, nem nada, pegou, sai fora, não, vou cuidar da minha vida, blá, 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 foi. Então a insatisfação precedeu a queda daquele filho.